Olá, muito boa tarde. Vocês começam a assistir agora mais um programa Mercado Futuro, via Skype sempre. E hoje o assunto é muito interessante, um assunto que interessa a todo pecuarista. Eu imagino que se todo pecuarista tiver necessidade, o pecuarista brasileiro, né? Necessidade de ter um equipamento de contenção, tronco, como se chama, como seria, mas infelizmente, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ainda tem muito mercado para ganhar. Esse é um dos temas que eu vou conversar. Vocês estão vendo ao meu lado o Bruno Dancielli Silveira. Ele é gerente geral de negócios da Coima, uma empresa que faz esses troncos de contenção. E hoje, como uma coisa que eu acho super interessante, a maioria das empresas tem parcerias ou com universidade ou com centros de pesquisa, que é uma maneira de aperfeiçoar e melhorar os produtos. Esse também é um assunto que eu vou conversar com o Bruno. Bruno, muito boa tarde, obrigado aí da sua atenção. Estamos todos com frio aqui em São Paulo e parece que o frio também está chegando aí perto de vocês, perto do Mato Grosso do Sul, em Dracena. Obrigado pelo seu tempo. Como é que conta um pouco dessa história aí da Coima para a gente começar essa conversa aqui? Muito obrigado pelo convite. A gente fica lisonjeado de estar aqui com você e com seus ouvintes, né? A Coima, ela foi fundada pelo meu avô há 70 anos atrás, né? Esse ano é um ano emblemático para a gente, né? Inicialmente consertando carrinhos de tração animal, né? Carroças, né? Depois, posteriormente, fabricando, começando fabricação de balanças no começo dos anos 70 e depois troncos de contenção, que vem sendo nossa linha de frente, né? A Coima tem amplo portfólio em balanças rodoviárias e não deixa de inovar sempre, né? Com tecnologia, com a Balpesc, a balança de passagem. A gente vai ter bastante tempo para bater um papo por aqui, né? Então eu agradeço o convite e para nós é sempre bom falar de pecuária, falar de tecnologia, falar de inovação, né? Falar de soluções positivas para o pecuarista, né? Que de fato a gente está assustado aqui com esse frio, né? Que em Dracena, interior de São Paulo, não costuma fazer frio, e a gente chegou aí 3 graus, mas é muito gostoso. Me conta uma coisa, você conhece a história toda, a tecnologia, a internet, enfim, os chips e tudo, isso já chegou na pecuária. Não diria que chegou em todas, mas chegou. Como é que é a evolução desses equipamentos para contenção de animais? Ele também está acompanhando? Hoje, quando você bota um animal no brete, sei lá se posso chamar de brete, você já pode medir, saber o peso, saber a idade. Conta um pouco dessa evolução tecnológica? Vamos fazer uma linha do tempo, né, e contar um pouco de tudo, né? De fato, as tecnologias estão avançando muito, né? Só que ainda há uma grande resistência por parte dos pecuaristas, né, em adotar a tecnologia no campo. A agricultura, por outro lado, a gente observa grandes evoluções, mecanização de campo, sensorização, GPS, veículos autônomos, né, tratores autônomos. A gente vê muito drones, vê muita tecnologia já empregada na agricultura e a pecuária ainda está muito ultrapassada. Você trouxe um dado interessante, né, da importância dos equipamentos de pesagem e contenção nas propriedades, mas tem um dado recente que nos deixa um pouco alarmado, né, que traz que apenas 15% das propriedades no Brasil constam com equipamento de contenção e de pesagem, né? Então isso nos mostra que o caminho ainda é longo pela frente a percorrer na tecnificação. Bom, a gente separa sempre em 2 linhas aqui, né, a linha de pesagem e a linha de contenção, que elas estão hoje já unificadas, né? Os equipamentos já são integrados, podem ser conjugados ou não, mas 99% dos equipamentos vendidos hoje já são conjugados à linha de pesagem e de contenção, mas os propósitos são muito distintos, né? Então, inicialmente, falando de pesagem, eram grandes lotes de animais, balanças de 20 animais, 10 animais, 4 animais, 2 posteriormente conseguindo fazer pesagens individuais, né? Porque o pecuarista não valorizava muito. Como o frigorífico não valorizava o peso do pecuarista, ele não tinha ele ficava assim, vou pesar para quê? Né? E a importância da pesagem não é só na hora da venda, e sim na gestão. É isso que a gente emprega muito, porque
você vender, quando você leva para o abate, já era, você não tem mais o que fazer, né? Já perdeu dinheiro, já perdeu capim, já perdeu suplementação, já deixou de encontrar o ponto ótimo de abate, o seu trabalho já foi encerrado, ali você está praticamente sacramentando. E o que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos é justamente essa precisão do peso sendo usado de uma maneira precisa para fazer a melhor gestão. Então, as tecnologias de balança eletrônica, por exemplo, vieram para o Brasil, a gente trouxe via parceria com os australianos da Rudway, na época em 97, por aí, né? Então mais de 20 anos atrás. E agora, mais recentemente, 2018, a gente lançou um produto fruto de quase uma década de parceria com a Embrapa. A gente vai falar da parceria com a APTA, mas junto com a Embrapa, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente desenvolveu a balança de passagem, que foi a primeira balança autônoma que fica no habitat natural do animal, seja pasto ou confinamento, você faz a pesagem sem a necessidade da interação humana, né? Os animais são todos identificados e ao passar no caminho da água ou da suplementação, aquela identificação com toda a comunicação do sistema, que é autônomo, placa leitora de RFID, placa de radiofrequência que manda para a sede, a própria Raspberry que faz o processamento dos dados, manda os dados para a nuvem e são processados, né, via aplicação, e o pecuarista tem os dados da evolução do ganho de peso na palma da mão. Então, o que isso traz? Traz muitos benefícios para a gestão. Ajustar a taxa de lotação, ajustar a dieta, identificar animais que podem eventualmente estar doentes, identificar uma morte de um animal. Tudo isso você faz basicamente da sua casa, né? Sem ter a necessidade de estar no campo. A gente tem aquela velha expressão que é o olho do dono que engorda o gado, né? Mas na verdade agora a gente está substituindo isso por tecnologia, né? Então isso é muito bacana quando a gente fala das tecnologias em pesagem, né? E tem gente, por exemplo, você tem clientes que usam todo esse tipo de equipamento para gerir, para gestão, que é o que você estava dizendo. Quando o boi vai para o abate, o que seja, já está lá, né? Já não tem mais o que fazer. Mas você saber se o animal está comendo X quilos e engordando X quilos, você pode consertar o avião voando, é isso mais ou menos? Exatamente, e você tem a individualização, né? Porque até então era muito por lote, né? Mas num lote, por mais homogêneo que você possa fazer, né? Trazer a mesma genética, trazer a mesma gestão, trazer a mesma progênie, eles têm performance diferente, né? A gente vem falando muito de genômica ultimamente, que é a interação do animal ao ambiente, isso traz muita diferença, né? E a gente tem experiências recentes dos próprios clientes, né? Que a gente sempre fala animal de fundo, animal cabeceira. Um animal que é fundo num lote, se você reprogramar, você revisar a sua taxa de lotação, revisar os animais que estão com baixa performance em um lote, ele pode sim melhorar muito a sua performance num outro ambiente, né? Então, permite maximizar a performance dos animais. Então, é muito interessante, é uma tecnologia nova, diferente, mas que acaba sendo um grande diferencial para aqueles pecuaristas que o têm, né? Muitos ainda são muito reticentes quanto a isso, porque falam, eu vou ter dificuldade para identificar. Ou, a partir do momento que eu identifico que um animal está com baixa performance, como que eu segrego isso no lote? Né? Vou ter que fazer gestão? Sim, você vai ter que ter a sua gestão vai aumentar um pouco de complexidade, mas fatalmente a rentabilidade vai aumentar em muito, né? E me diz uma coisa, esses equipamentos todos, essa balança, por exemplo, móvel aí, digamos assim, o que é? O animal tem o quê? Um brinco, um chip, o que é? A balança, basicamente, ela é composta por uma plataforma que ela tem as barras de pesagem, uma placa de leitora de brinco, né? Assim como um bastão, que tem uma tecnologia de RFID, um sistema de processamento interno, um computador, que é a Raspberry, e ela processa esses dados localmente, manda via radiofrequência. Tem uma placa solar, obviamente, para alimentar esse sistema, como é um sistema autônomo, né? Essa placa solar alimenta
a energia desse sistema, que via radiofrequência manda para um ponto onde tem que ter internet, né? Se o seu ponto de internet for local, você não precisa ter esse sistema de radiofrequência mandando, mas geralmente o ponto de internet vai estar na sede da propriedade, né? Manda via radiofrequência, 3, 5, 10 quilômetros, a distância que for, e dentro da sede ele tem uma outra central que manda esses dados para a nuvem, né? Manda para o processamento interno. Os animais sim precisam ser identificados, mas geralmente pecuaristas que adotam essa tecnologia já têm os animais identificados com os brincos eletrônicos, né? Eles já usam isso hoje com bastão de leitura no curral, né? Eles já usam, então não precisa fazer um incremento, não é nada novo, é a mesma tecnologia que já é usada para fazer a leitura de brincos no curral, a gente levou isso para o habitat natural do animal. Entendi. Nós vamos ao intervalo, eu converso com o Bruno Dancieri Silveira, gerente geral de negócios da Coima, e nós voltamos rapidamente, até já. Bom, estou de volta, o programa hoje é conversa sobre troncos, balanças, etc., a tecnologia chegando nessa área também, e eu converso com o gerente geral de negócios da Coima, Bruno Dancieri Silveira. Ô Bruno, eu queria saber um pouco aí que eu acho uma coisa bem interessante, essa questão de pesquisa, e aí entra a APTA, entra a Embrapa, enfim, vocês fazem esse tipo de parceria, eu acho que é uma beleza isso, porque os cientistas dizem que não tem recurso, e precisam trabalhar, precisam fazer ciência. As empresas têm que gastar alguma coisa com pesquisa, não pode ficar parado, senão desaparece. Aí junta quem está precisando de recurso, quem precisa de resultado científico. É mais ou menos assim que funciona o acordo de vocês com a APTA, por exemplo? Exatamente, Rex. Para nós é fundamental, né, pegar os especialistas, as pessoas que estão envolvidas e que conhecem muito bem de tecnologia e trazer isso para aplicação, né? Eu sou formado na Universidade de São Paulo, né, e quase fui para a linha acadêmica, né, para a linha do mestrado, cheguei a prestar o mestrado, passar e depois acabei indo para a área empresarial, mas é uma carência muito grande dos pesquisadores. Eu acompanhei muito isso dentro da universidade, né, durante os estágios, que se produz muito conteúdo, né, se produz muito conhecimento, mas não leva isso para a prática, né? Então, eu acho uma riqueza muito grande essa aproximação dos institutos de pesquisa, das associações, das universidades, com as empresas, justamente para trazer tecnologia. Quando a gente olha para fora do Brasil, os Estados Unidos faz isso há muitos anos, muito bem feito, institutos da Europa do mesmo jeito, as universidades estão dentro do centro de desenvolvimento das empresas, né? E aqui a gente vem fazendo isso, a Coima sempre buscou, tanto que é parceira de universidades há um bom tempo, e aí eu não vou nem enumerar aí as universidades que são diversas, né? Mas a Embrapa, mais recentemente, como eu trouxe no primeiro bloco, com a Balpes, e agora com a APTA, né? Qual que é o nosso trabalho com a APTA, né? O Gustavo e o Flávio, né? Gustavo Rezende e o Flávio Dutra, aceitaram um desafio nosso, até porque eles trabalham também com isso, de melhorar o sistema de cria, né? A cria ela foi deixada meio de lado no Brasil, né? Mas é hoje, na visão dos especialistas, o local onde a gente pode mais desenvolver as tecnologias, né? O confinamento, que é a terminação, já foi muito bem desenvolvido no Brasil nos últimos anos, a fase de recria também. Então, o grande desafio com a nossa parceria com a APTA é melhorar o sistema de cria. Do nosso lado, ajudando a desenvolver a Balpes para a cria, porque hoje ela não é aplicada na cria, a gente não comercializa ela para o sistema de cria, porque tem um grande desafio, que é a individualização. Como a vaca ali passa com o bezerro ao pé, na cria, ela não consegue ser individualizada, né? Porque o bezerro está sempre junto e o nosso sistema não consegue identificar. Assim como o Creepfeed fez, conseguindo separar os bezerros das mães, esse é um grande desafio que a gente tem. A gente jogou para a APTA nos ajudar no desenvolvimento da cria. Em contrapartida, eles têm diversos estudos que eles querem fazer justamente para identificar a prenhez de vaca sem ter necessidade do toque, por exemplo, identificando pelo peso, identificar uma perda de uma gestação também pelo peso, identificar como pode potencializar o ganho de peso do bezerro para que o desmame seja mais precoce ou mais pesado.
identificar como manter o peso da vaca pós-gestação, né, pós-desmame, para que a próxima prenhez não demore tanto. Então tem diversos estudos, né? A gente junta, como você disse, a fome com a vontade de comer e consegue sim bons resultados disso tudo. E isso que você está desenvolvendo com a Apta, eu queria entender bem essa coisa da cria, da recria. O bezerro está junto com a mãe. O que exatamente que vocês estão querendo fazer? Hoje, como o nosso sistema de pesagem da Balpes, que é a pesagem inteligente, ele faz a pesagem individualizada do animal em tempo real. Para isso, é fundamental que o animal passe dentro da plataforma sozinho, né? Entendi. E como ele passa, né, uma vaca recém-parida, ela passa, né, o bezerro sempre está junto com a vaca, a gente não consegue nem pesar a vaca e nem pesar o bezerro, porque ela tem essa complexidade. Então, do nosso lado, o nosso objetivo principal é tentar resolver de alguma maneira essa situação, para que a gente possa comercializar esse produto também para o sistema de cria. Mas, em paralelo, o grande objetivo é permitir ao criador, né, aquele que parte do sistema de cria, monitore tanto o bezerro ao nascer, porque hoje ninguém pesa bezerro ao nascer, pesa bezerro no desmame, né? Tentar acompanhar essa fase da primeira etapa do crescimento do animal e também monitorar o peso das vacas, né? Então tem grandes desafios para melhorar a taxa de prenhez das vacas, enfim, também identificar, como eu já disse recentemente, um parto ou uma perda de gestação pelo peso. Tudo isso você faz com menos interação humana, né? Porque a ida até o curral é muito desgastante. Por mais bem-estar, por mais boas práticas que você adote, como nada nas mãos, que é muito pregado por especialistas, a melhor tática é não ter interação, diminuir essa interação com o humano, que é o predador dos animais, né? Então, quanto mais a gente conseguir evoluir nesse manejo sem interação, com certeza mais bem-estar animal nós vamos estar proporcionando para os animais, né? Uma curiosidade, você falou que é formado na USP, você é o quê? Agrônomo, veterinário? Eu sou administrador de empresas, né? Mas sempre trabalhei com agronegócios. Não, tá certo, é gerente geral aí de negócios. Me conta uma coisa, quando esses equipamentos, o tronco de contenção, vamos chamar assim, com tecnologia ou mais simples, quantas vezes um pecuarista, digamos, um pecuarista de engorda, terminador, vamos chamar assim, ele compra 12 arrobas e engorda o bicho. Quantas vezes ele usa isso durante um ciclo? A utilização do tronco de contenção, a gente acabou falando da evolução das pesagens, né? Acabou não falando da evolução dos troncos de contenção, né? Antigamente se laçava, depois os primeiros troncos era giramundo, que se virava o animal para fazer um tratamento. Ainda há algum preconceito dos pecuaristas em relação ao tronco com a perda de produtividade, né? E o Dr. Matheus Paranhos, da Unesp de Jaboticabal, fez um estudo ainda no começo da década de 2000, né, que compara a eficiência de vacinação, por exemplo, no brete coletivo, né, no corredor, que muitas vezes faz, e no tronco de contenção, ou brete de contenção, e identificou que além da menor perda de vacina, menor taxa de abscesso dos animais, ainda é mais rápido vacinar contendo um por um. Por quê? Porque se perde tempo quando você está no brete coletivo, então ainda assim o tronco de contenção é mais eficiente, né? Tentando responder a sua pergunta, vai variar muito do ciclo. Geralmente o tronco de contenção ele é utilizado para várias operações. Vacinação é uma das principais, então se tiver no meio do calendário de vacina, com certeza ele vai levar para vacinação. Para fazer o tratamento de alguma doença, algum tratamento de caso. É muito utilizado em outra etapa, que aí não é na terminação, a inseminação artificial, para fazer um toque na vaca, para fazer avaliação de prenhez,
e para diversas operações. E pesagem, né? Porque hoje em dia o tronco ele é conjugado com a balança, né? Como eu disse, 99% das nossas vendas são do tronco com a balança embaixo, né? Com a estrutura de jogo de barras embaixo. Então vai depender muito da evolução do nível de tecnologia do pecuarista. Geralmente, os pecuaristas pesam na entrada e na saída, né? Os pecuaristas que mais monitoram gado tentam fazer isso mês a mês. Uma vez por mês levar o gado para o curral justamente para identificar o ponto ótimo de abate. Mas isso é muito raro ainda. Infelizmente, são poucos que levam. O mais comum é levar trimestralmente, né? Quem não leva, né, na entrada e na saída, levar isso trimestralmente, os animais trimestralmente para fazer o monitoramento da pesagem. Ok, eu converso com Bruno Dancieri Silveira, nós vamos para um intervalo, Bruno, o segundo já, agora já é o último bloco, falando sobre a evolução, está super interessante, sobre a evolução desses troncos de contenção, das tecnologias que estão chegando aí nessa área. Mas nós vamos no intervalo e voltamos já já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o gerente geral de negócios da Coima, o Bruno Dancieri Silveira. E a minha pergunta para o Bruno agora é a seguinte: dentro da pecuária, quem é mais profissional, sem desprezar ninguém aqui, é o confinador. Porque o confinador tem que fazer conta, ele tem que saber quanto o gado come, quanto engorda, se não está engordando, ele tem que, enfim, é uma fábrica, confinamento é uma fábrica. Esse pessoal de confinamento que tem crescido bastante no Brasil, são eles que usam mais tecnologia ou estou enganado? Sim, Antônio, claro, o confinador, na verdade, ele tem um risco muito grande envolvido, né? Porque os custos são muito altos de um confinamento. Obviamente que tem margem na cadeia, mas o confinador ele tem que ser cirúrgico, tem que ser preciso no controle para não perder dinheiro, né? Você trouxe aí do profissionalismo na pecuária, sem ser um termo pejorativo, porque na pecuária muitos atores, né, muitos pecuaristas que estão aí usam ela como uma segunda, uma terceira atividade. É um médico, é um dentista, é um empresário, um outro profissional, um profissional liberal, que também tem propriedade. Então, muitas vezes, eles acabam deixando isso no automático, né? E aí, quando a gente fala do confinador, dificilmente você vai ver um confinador que não é profissional, que não leva isso como uma primeira atividade, né? Então, é muito comum, principalmente na cria, né? Muitos tratando isso, ou quem trabalha com ciclo completo também a pasto, pessoas que estão tratando a pecuária como segunda, terceira atividade. Por isso, ainda um baixo índice de incidência de tecnologia, né? Então, aquele dado que eu trouxe de 15% de fazendas com tronco e balança é justamente por isso, porque os animais estão lá, não tem investimento em genética, não tem investimento em adubação de solo, sementes de pastagem, simplesmente tiram da terra, né, e não repõem. E isso mostra que a consequência do alto nível de propriedades degradadas, que vão ser arrendadas depois para alguém que vai fazer um cultivo e por aí vai. E de fato, o confinamento adota muitas tecnologias, né? Um dado interessante, a gente estava falando da evolução dos troncos, e a gente desenvolveu há uns 5 anos um tronco totalmente diferente do que se encontra no mercado. É um tronco hidráulico, isso já existia, a gente já comercializava um tronco da Contentor, que a gente trouxe dos Estados Unidos, depois fabricamos localmente, os nossos concorrentes também fabricam, mas ele foi pensado num conceito de bem-estar animal. É o único tronco no mercado que contém almofadas no sistema lateral de contenção. Ele é todo almofadado para quê? Para proteger a carcaça do animal e melhorar a qualidade da carne e reduzir a quantidade de hematomas. Estava falando do Dr. Matheus Paranhos, né, da Unesp de Jabuticabal, que ele fez aquele estudo. O grupo de estudo dele também desenvolveu uma outra pesquisa que dos cerca de 40 milhões de animais que são abatidos no Brasil, mais da metade tem pelo menos um hematoma por problemas
de manejo, seja dentro da propriedade, 45% está dentro da propriedade, ou seja, é alguma batida, é um tronco de contenção inadequado, um manejo inadequado que faz com que o tronco bata no animal, e 55% fora da fazenda, no transporte ou no frigorífico, né? Isso é perda de produtividade. Um hematoma, você vai tirar um pedaço de carne, geralmente das regiões nobres, né, do lombo, né, que é a região ali da picanha, do contrafilé, e um abscesso desse pode gerar ali uma perda de 500 gramas de carne. Então a gente falou 40 milhões de animais abatidos, metade tem pelo menos abscesso, nós estamos falando mais de 10 milhões de toneladas perdidas, né? Então é muito importante a gente tratar isso profissionalmente, né? Então a gente desenvolveu esse tronco totalmente automatizado, com 7 botões você maneja o gado sem estresse, com ruído praticamente zero, e protege a carcaça, que é o seu dinheiro, né? No final das contas é ali que o pecuarista ganha dinheiro. A gente é bom falar de carne, viu, Bruno? Porque pelo valor que está a arroba e pelo preço que está a carne no açougue, a gente vai mais falar do que comer, viu? Porque tá... Não, é um absurdo o preço de carne, cara. Você mora em Dracena, eu não sei, mas aqui em São Paulo tá muito caro. Quer dizer... eu acho que é uma variável interessante, né? O valor da arroba ficou muito tempo suprimido, né? É verdade. Todos os custos aumentaram muito e o valor da arroba não, né? Então as margens da pecuária ficaram muito restritas, né? Obviamente, para nós, como consumidor final, o preço da carne alto é ruim, mas para o Brasil, de uma maneira geral, e para as indústrias que estão aqui envolvidas, é muito positivo, né? É um fator que potencializa muito as nossas exportações e traz muitas divisas, né, muito dinheiro para ser investido aqui no Brasil. É só a gente observar, Resch, o que nós estamos vendo. Eu acho lindo porque eu estou envolvido na pecuária, né? Mas o tanto que se fala de boi agora, né? A gente ficou aí 10 anos, 15 anos com a atividade pecuária de lado, né? Você não via mais nada acontecendo nesse meio. Agora é só observar a quantidade de leilões que já voltaram, ainda que hoje é tudo online, né? Não é mais leilão presencial, mas você já vê muita gente voltando para a atividade, né? Saindo dos arrendamentos, tinha propriedade que estava arrendado para cana, para soja, para milho, para amendoim, e voltando para a atividade. Isso é muito bom, né? Porque desenvolve a economia, né? Então a gente tem que olhar isso também na parte cheia do copo, né? Não só na parte vazia. Né? Não, é verdade. Eu acompanho o mercado faz muito tempo. Eu acho que ficou, quando estava por volta de 150, 140 reais o valor da arroba, que eu me lembro, eu até dizia isso. Falei, pô, mas é o terceiro ano que está o mesmo valor de 150, como é que o cara sobrevive? Melhorando a produtividade. Esses conseguiram. Mas aquele que deixa no pasto, esse aí perdeu dinheiro. Ou, enfim, degradou a atividade, sei lá. Exatamente. O custo de você ter uma... Não precisa ser a balança almofadada, mas o custo de você ter uma boa estrutura de contenção, ele se paga em poucos anos? Como é que isso funciona? Sim, primeiro assim, o tronco de contenção da Coima, ele é um bem extremamente durável, né? O nosso produto dura aí 20 anos, 30 anos, né? A gente tem relatos de produtos nossos no mercado que duram 40 anos. Então, independente de qualquer preço que fosse, ele já ia com certeza ser amortizado nesse período. Mas a gente tem várias estruturas de contenção, né? Mas que com certeza se paga. Eu dei um dado ali de que metade dos animais abatidos sofrem um abscesso, que um abscesso perde meio quilo de carne. Então, se você pegar aí que metade do seu rebanho vai ter um abscesso, você vai perder esse meio de quilo de carne no gancho do frigorífico, isso se paga em menos de 1 ano, 2, né? Então, é um investimento interessante, principalmente pensando no ganho financeiro, mas também pensando na segurança, porque o animal vai estar contido e vai evitar um acidente. Quantos relatos a gente tem de acidentes com funcionários, né? Um animal que dá um coice, acerta um animal, acerta um peão, machuca. Quantos animais se machucam dentro de um tronco de contenção caseiro, né? Vamos falar assim, o animal cai ali dentro e morre. Se você perder um animal, quanto custa isso, né? Então, o retorno ele acaba sendo muito rápido, né? Então,
a gente sempre tenta trazer esses dados para o pecuarista, né, que é um retorno que se paga muito rápido, e se ele colocar na linha do tempo, melhor ainda, porque o tronco vai durar aí 10, 15, 20 anos, obviamente que dependendo do nível de utilização e de manutenção, né? Por quê? Hoje em dia, como tem mais tecnologia embarcada, essas tecnologias precisam de mais manutenção. Não é simplesmente uma caixa de madeira que você tem que apertar 2 parafusos, né? Hoje a gente vem adotando mais tecnologia e, fatalmente, algumas tecnologias precisam ser substituídas, né? Para a gente terminar, que nosso tempo está acabando, imagino que vocês têm equipamento no Brasil inteiro. Eu tenho 2 curiosidades. Saber se tem algum estado, por exemplo, Mato Grosso, ou sei lá, Rio Grande do Sul, que o estado que mais se modernizou em termos de pecuária, se é que isso é possível, não sei se você tem como saber isso. E a segunda coisa é, como vocês estão no Brasil inteiro, vocês têm uma rede para atender esse pessoal, porque esses equipamentos eletrônicos, ou mesmo computador, eu apanho aqui com coisas simples, né? Vocês têm que ter uma equipe, uma estrutura forte para isso. É assim que funciona? Sim, eu vou responder a primeira e a segunda, né? A Coima está baseada, a fábrica em Dracena, interior do estado de São Paulo. A gente tem uma filial de distribuição em Marabá, no Pará. A gente exporta aí para mais de 20 países também, não, a tecnologia não fica só no Brasil. Mas a gente conta com uma ampla rede de representantes, né, comerciais, que também, muitos deles são assistentes técnicos, né? Então a nossa distribuição, nossos representantes estão localizados em todo o Brasil, e a gente tem mais de 600 representantes nomeados, né? Então eles dão esse suporte na ponta muito forte. Obviamente que muita coisa vem para a fábrica, né? A gente faz a logística toda por conta da Coima, então a gente que entrega e monta todos os produtos, justamente para garantir a qualidade da fábrica. E quanto à modernização do Estado, ele tem irradiado, né? A gente tem bons casos, né, de alta tecnologia em Roraima, por exemplo. Tem um cliente nosso aqui que adotou todas as novas tecnologias, ele adota lá em Roraima. E às vezes aqui dentro do estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos da federação, às vezes acaba não tendo tecnologia. Mas sim, essa tecnologia já está irradiando, principalmente indo à esteira da agricultura, né? A agricultura em alguns estados tem levado essa riqueza, e com a integração lavoura, pecuária, floresta também, isso tem entrado e embarcado junto, né? Então a gente vê crescimento em todos os estados. Eu esqueci de perguntar isso aqui, o tempo já... mas tem, por exemplo, tem o pessoal que faz agricultura, soja, milho, etc., algodão, que é muito tecnificado. Só que não existe uma propriedade totalmente plana e totalmente cultivável para grão. Eles chamam isso de franja, né? Que tem umas franjas, né? E eles, na franja, eles estão pondo a pecuária. Mas é cada baita franja, né, cara? Que eles viram um grande pecuarista. Vocês têm lidado com esse tipo de coisa, né? Sim, que além de eles aproveitarem as áreas, né, que são não cultiváveis ou são ruins para a cultura, eles estão observando que é um casamento muito interessante, né? Usar a agricultura junto com a pecuária tem sido positivo para melhorar as taxas de eficiência de ambas as atividades, né? Então tem a rede LEPF ali na região de Goiás, Mato Grosso, que já vem adotando isso há muito tempo, né? A Fazenda Santa Brígida, que é um dos cases mais de sucesso da Marise Porto relacionado à integração, isso vem dando um novo cenário para os produtores. Mas hoje, assim, a gente que está muito mais ligado à pecuária, a gente vê os agricultores entrando na pecuária. A gente ainda vê muito pouco do contrário, né? E a gente tem estimulado os nossos clientes a irem para a agricultura também, principalmente pensando na rotação da cultura, capim com outro cultivo, para melhorar a qualidade do solo, ter mais nutrientes, ganhar também na atividade principal, que é a pecuária. Infelizmente, ainda ela tem sido o pessoal da agricultura indo para a pecuária, que já é muito bom, mas a gente gostaria muito de ver também os pecuaristas caminhando para a agricultura para melhorar as taxas de eficiência. Olha, muito obrigado, né? Nosso tempo acabou mesmo agora. Só para concluir, eu tenho uma amiga que é criadora de Bosmara,
aqui em São Paulo. Ela diz que a passagem da pecuária para a integração, para a lavoura pecuária, que a passagem foi muito difícil. Agora, a alegria dela, com o pasto que ela obtém, com o negócio de soja, né? Porque planta soja, depois planta pastagem, enfim. Eu nunca vi uma pessoa mais feliz, o que comprova o que você está dizendo aí. Ô Bruno, muito obrigado por enquanto. Essa é a primeira entrevista, espero que seja teremos outras. Eu quero te agradecer, desejar sucesso. Eu estou aqui à disposição. Quando você precisar, querer contar alguma novidade, é só me avisar, tá bom? Muito obrigado. Resch, muito obrigado pelo convite. Em nome da Coima, eu agradeço, né? A gente está fazendo 70 anos este ano e para nós é um motivo de muito orgulho, né? Ninguém chega a esse tempo de empresa se não está trabalhando sério ao lado do cliente, tentando satisfazê-los. Então a gente fica à disposição aí nos nossos contatos, no nosso site, nas nossas redes sociais. Quem quiser nos contatar para tirar dúvida, para procurar sobre os nossos produtos, a gente fica à disposição. Ok, eu esqueci, parabéns aí pelos 70 anos, que venham muitos outros anos aí. Gente, é isso, toda semana um programa novo. Hoje eu conversei com o Bruno Dancieri Silveira, gerente geral de negócios da Coima. Qualquer coisa, vocês entrem em contato. Até a semana que vem. Obrigado.